começando aqui a nossa conversa de hoje, queria, antes de mais nada, agradecer meu amigo Faco, Rafael, que de muito tempo que a gente se conhece e ter a oportunidade de discutir um tema importante hoje aqui para o mundo de RGM, né? Para o mundo de pricing. Boa, prazer estar aqui com você para a gente bater um papo aí. Boa. Cara, assim, esse tema, assim, dentro de alguns que a gente discute aqui na DOC, envolvendo, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da estrutura de RGM que a gente aqui considera, né? Mas é um assunto que eu acho que já é tipo um nível superior de pricing, né? Porque a gente ainda vê muitas empresas ainda iniciando essa discussão de precificação, de estratégia de preço e tudo, para tentar sair um pouco da questão só de custo e migrar para valor. Isso é um processo que ainda não está totalmente, na minha visão, né, estabelecido. E quando a gente fala desse assunto que a gente vai entrar, que é PPA, ele já é um grau superior a isso, né? E então, cara, eu pensei nisso pela tua experiência, pela tua jornada, que a gente já vai falar um pouquinho, de te convidar para isso. Então, o tema que a gente vai falar hoje é Price Pack Architecture, que é o PPA, traduzindo aqui, né, a estratégia de preço e de embalagens, né, a arquitetura de preço e embalagens, que é uma alavanca hoje, eu considero subutilizada ainda, principalmente em empresas de bens de consumo e farmacêuticas, e que a gente vai aqui tentar trazer um pouco de ideias para que as empresas consigam utilizar. Bom, falando um pouquinho da gente antes aqui, né, de entrar direto no assunto, bom, a DOC Consulting é uma consultoria que tem alguns núcleos de conhecimento, um deles é a DOC Pricing, que trata os temas de RGM, que é Revenue Growth Management, e trata também do tema de precificação, política comercial, gestão de promoções, né? A gente vai falar um pouquinho, temos uma experiência importante de 13 anos, e eu sou o Henrilei Domingos, sou um dos sócios da DOC. A minha experiência pregressa é como executivo de indústria, como é a do Rafael Faco. E então, desde já é um prazer em nome da DOC estar te recebendo, cara. E, prazer bom, é meu. O Rafael Faco, além de ser meu amigo, vamos falar um pouco da trajetória. Ele é um executivo, né, que já passou por diversas áreas, já passou pela área de Revenue Growth. Então, Bom tempo lá. Exatamente. Se você pudesse apresentar, Faco, falar um pouquinho da sua trajetória rapidamente aí. Claro, primeiro, obrigado pelo convite. É sempre legal estar voltando a bater um papo com você, estar conversando com o time da DOC também e fazer essas conversas, bate-papo sempre aproxima mais a gente e também é legal de trazer um conteúdo bacana aí para a nossa rede, né? Bom, eu tô, sei lá, um pouquinho mais de 20 anos aí no mercado, carreira praticamente toda em finanças, em multinacionais como Whirlpool, Kraft Heinz, passei também por indústria de petróleo, né, diesel, gasolina aí no último ano, e agora de volta aqui para São Paulo, na Danone, para bens de consumo. Basicamente também dentro de finanças mais voltada para negócio, planejamento estratégico, pricing, RGM, né? Então, acho que RGM foram, sei lá, os últimos, exceto o último ano aí, foram uns 7, 8 anos seguidos ali liderando, implementando RGM e políticas comerciais ali em algumas empresas. Fiz alguns workshops de roda de conversas também com diversos outros colegas de profissão aí e trouxe bastante conhecimento também para a gente aplicar no dia a dia ali. Boa. É uma escola fantástica, né? A gente já teve a oportunidade de trabalhar junto em projeto. Sim. Então, é sempre um prazer falar com você, cara, e discutir esses temas que são presentes no dia a dia, mas ainda são, esse aqui, por exemplo, eu diria que uma disciplina pouco ainda explorada por muitas empresas, né? Legal. Bom, vamos lá. Então, a gente vai aqui, cara, se atrever a provocar os executivos a pensar nesse tema, né? Então, avançando aqui no que a gente tem, depois dessas apresentações que nós fizemos, vamos então aqui começar. Bom, aqui a gente tem um frame que mostra um pouco do que a DOC acredita ser o Revenue Growth Management, né? Esse para quem tem curiosidade do tema,
Tem outros webinários que estão registrados lá no nosso YouTube, no canal da DOC, que fala um pouco sobre isso, mas resumidamente é como você fazer uma gestão de receita, né? Da receita bruta até a receita líquida de impostos e líquida de investimentos no trade, para que você tenha a melhor otimização desse top line, dessa receita, para combinar com o custo da empresa e ter uma rentabilidade melhor. Nosso famoso gross to net. O famoso gross to net, né? Resumidamente é isso, é bem complexo, é claro, é evidente, né? Mas resumidamente é isso. Então, tem um toolbox aqui, né? Tem uma caixa de ferramentas aqui que a área pode trabalhar para melhorar essa massa de top line, né? Esse conceito nasceu muito lá da hotelaria, das empresas aéreas e tudo, onde tem um custo mais fixo e você varia, né, a entrada, e foi adaptada aí para bens de consumo, farma e tal. Mas basicamente a gente divide isso em 4 pilares, né? Então tem um primeiro pilar, que é o pilar que toma conta da precificação do produto. Então eu vou colocar um produto numa gôndola física, digital, né? Qual é o posicionamento que mais otimiza a equação de volume, valor e margem, e que melhor otimiza isso para a organização seguindo os preceitos de valor ao consumidor, né? É nesse capítulo que a gente vai voltar para falar do assunto de PPA. Mas só falando uma visão mais complexa, né? Depois que você estabelece o teu preço ao consumidor, você precisa combinar com os canais de distribuição. Então, regredir esse preço para entender qual que é a tabela que faz sentido, considerar os impostos, considerar as margens que o varejo pratica, que o distribuidor pratica, um atacado pratica, fazer um bom go-to-market aqui para entender essa arquitetura de preço na cadeia de valor da empresa, para que isso seja factível de se executar. Avançando, a gente tem a política comercial, né? Só voltando ali na ideia do frame primeiro, a gente tem a política comercial, que é o terceiro pilar, onde aqui a gente então trata... Tendo a tabela de preço para o canal estruturada, a gente vai tratar a equação de prazo, desconto de canal, descontos por alavanca de promoção, investimentos para o trade, né, de visibilidade de marca, de rebaixas de preço temporária, etc. E contratos, enfim, toda a arquitetura de negócio de uma indústria com seus canais. E aí, por fim, a gente tem um quarto pilar que tá bom, agora já organizei meu preço, organizei minha tabela, tenho minha política redondinha aqui para o canal, para o cliente. Agora eu vou tratar as promoções, e que o Brasil é o país que mais promociona, né, cara? Sim. Na América Latina. E aí, como que eu avalio as promoções que dão um ROI adequado? Como é que eu meço isso? Como é que eu avalio qual promoção faz sentido para quê, para qual o papel dela, que é uma disciplina também ainda com muito espaço para progredir. Sim. Feita essa introdução rápida, aonde entra o PPA na nossa avaliação? Na nossa visão, ele entra no primeiro pilar, que é o pilar de estratégia de preço, porque, ok, você seta o preço de um produto, só que às vezes ele vem junto com uma famíliazinha, né? Então você tem lá, por exemplo, vamos pegar aqui um biscoito que tem lá, sei lá, 300 gramas. Daqui a pouco você vai ter um que é de meio quilo, que é uma embalagem econômica para a família. Daqui a pouco você vai ter uma embalagem menor, que é de consumo rápido. Daqui a pouco você vai ter um mini pacotinho e assim por diante. Então, estabelecer o preço de um produto, ele tem que estar às vezes casado com uma categoria, casado com uma família de produtos e casado com os canais que a gente vai discutir, né? Perfeito. Faz sentido estar encaixado ali, Facom? Faz sim, faz bastante sentido, cara. Acho que a gente vai falar um pouquinho do BPPC, né? Então acho que isso vai encaixar muito ali com como que a gente define, cara, qual que é o nosso produto âncora, como que a gente analisa o nosso concorrente, como ele se posiciona também, como que a gente consegue endereçar a estratégia de precificação e briga na gôndola ali através da precificação de diferentes tipos de pacote de produto, né? Boa. O Faco, antes de entrar nas questões da metodologia e tudo, como é que você vê hoje, cara, essa disciplina em empresas que, vamos pensar em 2 ângulos, né? Quem já pratica esse tipo de conceito, que área que é dona disso? Legal. E a segunda pergunta, dentro da primeira, e quem não pratica? Quem é que está fazendo ou isso eu deveria estar fazendo, né? Não, legal. Acho que eu passei agora por
2 empresas aí que a gente não fazia isso e passou a fazer, né? Então, antes você tinha o preço, era definido basicamente ali por pesquisa de preço de mercado, então a gente contrata, né, as empresas aí que a gente tem de mercado, institutos, né? os institutos que trazem histórico de compra, preço, e começa a entender os deltas, né? Mas ali dentro não é uma pesquisa real time ali, né? Então, quando você promociona muito um item, o outro sobe, desbalanceia muito o delta entre embalagens e tudo mais, né? Então, acho que a primeira pergunta, que é onde eu vejo isso aí, normalmente está numa área de marketing, tá? Então, os times de marketing precificando, tá? Porque eles têm muito mais conhecimento de mercado, né? Consumidor e tudo mais, né? E depois que isso é implementado, normalmente vai para uma área de RGM ou PRGM, né? Olhando para a rentabilidade, né? O P de profit ali também, né? De profitable, perdão. Para olhar para isso, né? Então, acaba ficando ali, ou uma área de category management, né? Ou também, às vezes, muitas... trade, às vezes, fundo de shopper ali? Trade não. Trade não. Eu não vi, pelo menos, né? Mas o que eu vi também é juntar, coloca o head de RGM e category management juntos, né? Então, vira uma cadeira só, né? Uma estrutura só, onde você consegue olhar toda a gestão da categoria com a sua precificação e promoção. Tá? Então, normalmente fica embaixo dessas áreas, depois que isso é migrado. Tá? Embaralhando isso, falando voltando no trade, é curioso que você falou, daqui a pouco nós vamos falar do método, mas... Desculpa, o trade ele acaba entrando muito... Na ocasião do consumo, né? Ocasião e qual promoção a gente deveria fazer. O PEC. Isso. Porque os PECs, cara, eles acabaram virando um sinônimo de OBPC, um sinônimo de PPA, e não é só isso, né? Só isso. Mas ele acabou virando, tipo, o PPA virou uma discussão de quase que PEC, o PEC é o PEC promocional, e na verdade não, é a embalagem, né? Exato. E o tipo da embalagem também muda muito, né? Então, e às vezes a embalagem faz você ir para... Então, por exemplo, você tem um produto que ele é vendido numa embalagem de vidro e numa embalagem de papelão, por exemplo. Então, um pode atender com a mesma gramatura, mesmo produto lá dentro, mas você vai atender mais o mercado de cash and carry, por exemplo, que o consumidor ali está indo muito mais pelo preço e quer comprar talvez um produto bom, mas barato, né? E o cara que está comprando o vidro, né? Vidro a gente acaba vendo com um pouco mais premium o produto, né? E você vai jogar isso num supermercado premium ali de bairros mais nobres e tudo mais. Social. Que é onde você faz o seu mix positivo, né? Onde você consegue vender a mesma quantidade de produto por um preço maior, né? Pela mesma gramatura, por exemplo, o mesmo peso de produto que você tem. Perfeito. Bom, já entrando nessas questões, vamos então invadir esse mundo aí, né? Então vamos avançar aqui no que a gente tem para discutir. Um assunto que ele traz como base de tudo hoje em dia é a questão da inflação, né? Tipo, o preço e as decisões de preço estarem sendo muito influenciadas pela questão inflacionária, né? Tem o cenário político global agora, né? Isso tudo influencia no preço, que vai influenciar na inflação. E aí tem uma pesquisa que 61%, é um paradoxo, né? É uma contradição, né? 61% das pessoas estão dispostas a cortar gastos. Então você vai reduzir, estudar e quebrar a cabeça como é que eu vou encaixar dentro do que eu recebo com os produtos subindo, não na velocidade que eu estou aumentando a minha renda. Como que eu equaciono isso? Ao mesmo tempo, você tem metade das pessoas, 51%, dizendo o seguinte: eu estou disposto a gastar mais para produtos que eu vejo mais valor para mim. Então, é um paradoxo, né? E esse paradoxo, misturado com essa questão das estratégias, ele pode influenciar muito a questão da embalagem, né? Uma vez, só para te entregar, mas eu vi uma pesquisa no início do ano que as pessoas não estavam mudando do produto, da marca que ela está acostumada em função da inflação, porém ela estava optando por talvez embalagens menores
para poder ter o desembolso parecido ou menor, mas consumindo menos, mas não largando a mão da marca. Então tem essas coisas, né, cara? Não, tem bastante. Inclusive, parte da estratégia do PPA é entender isso, né? Entender, cara, qual que é o nosso produto de entrada ali. Um consumidor que já compra o nosso produto, né? Por exemplo, se você fizer uma campanha ali que você leve 3, pague 2, por exemplo, né? Que é muito comum, talvez você vai conseguir ter um resultado muito legal ali para aquele público, né? Aquele alvo. Mas para capturar novos clientes, talvez ele não vai desembolsar ali a compra de 2 produtos, né? Mesmo levando 3, porque ele não conhece ainda, não está acostumado a usar. Então, qual que é o tipo de embalagem, né? Como que você vai levar a embalagem e o canal, né? Onde você vai expor isso, né? Para o consumidor, né? Às vezes pode ser numa conveniência, às vezes pode ser, enfim, em outro tipo de varejo, mas às vezes um pack menor, com preço mais barato, ou uma promoção mesmo, né? Você começa a trabalhar aquele item numa região que você não tem boa penetração, num preço mais barato, para trazer um pouco de acesso, né? De acesso, né? E experimentação, né? É isso aí. Principalmente para recrutar, né? Principalmente para bens de consumo, né? Para trazer novos clientes ali que não consomem nosso produto, nossa marca. Boa. Então, avançando aqui, cara, e aí tentando desmistificar esse paradoxo, né? Essa contradição e essa fragmentação do consumo. Então, vamos ver lá o que a gente tem aqui na frente. A gente tem, vamos avançar mais um pouquinho aqui a nossa conversa. A gente tem aqui uma tabela que está muito relacionada a isso, que é a missão de compra. Esse não é um conceito novo, é um conceito já conhecido, antigo, sim, mas que ele funciona demais, e principalmente agora, porque as missões elas vão mudando ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, você tem ali 4 missões, né? Abastecimento, acessibilidade, conveniência e valor premium, né? E o interessante é que assim, né? Quando você tem produtos mais recorrentes de abastecimento, por exemplo, limpeza, alimentação recorrente e tal, o seu WTP, ou Willingness to Pay, ou disposição a pagar, ela acaba sendo mais baixa. sim. Porque você, como é recorrente, você pesquisa mais preço. 70% das pessoas que antigamente pesquisava preço só de eletrodoméstico, de carro e tal, hoje você tem acesso no Google a preço de qualquer coisa. Você passa a consumir mais recorrente, cara, todo mundo entra no celular, sim, e começa a ver qual é o canal, porque ela vai consumir, e isso é uma técnica por período inflacionário para você botar a tua carteira menor, né? Então você tem a predisposição a pagar menor, mas talvez pelo produto que você tem ou a embalagem menor, que aí é um primeiro ponto, primeiro gancho. E indo para outro extremo, a conveniência, por exemplo, que você falou, ou valor premium, você tem a disposição a pagar mais alto quando você precisa de uma solução imediata ou quando você tem um benefício funcional. Então vou dar um exemplo do que eu vivi já no nosso trabalho. Aliás, vou dar 2. E depois queria entregar para você falar sobre isso. Legal. Sobre missão de compra. Vou dar um exemplo, né? Quando eu conversei com o meu amigo Carlos Dutra, que foi diretor da Drogasil, né? Ele falava assim, cara, que na loja a mesma pessoa, né? A mesma shopper, a mesma consumidora que entrava num ponto de venda, ela brigava por centavos do preço do analgésico que subiu, que ela costuma comprar, ela brigava, assim, de reclamar e tal com o gerente, mas ao mesmo tempo ela pegava um produto ali de R$400, um produto de beleza, de perfumaria, e lá ela ficava um tempão e tal, e não ligava para aquilo. Então, isso que exatamente é isso. A missão de compra é diferente dentro do mesmo ambiente, dentro da mesma pessoa, né? Sim. Porque para o analgésico, ela está preocupada em resolver um problema, né? Cara, é uma recorrência, ela deve usar com mais, né? Tá precisando tomar o remédio e ela briga por centavos. Já um produto de uma indulgência, que é um cosmético, costuma pagar mais. E o outro exemplo que eu ia falar sobre isso é quando você tem produtos que você tem uma arquitetura diferente de preço, de embalagem, e muitas vezes você não faz a conta da unidade, você faz a compra do desembolso, né? E às vezes você acha que está levando uma vantagem por pagar menos, só que quando se for recorrente, você está pagando às vezes mais caro por ml, por unidade e tal. E o consumidor brasileiro, historicamente, não costuma fazer esse tipo de conta, né? Faz sentido isso aí, Falco? Não, faz. Acho que, talvez trazendo exemplos também, quando, às vezes, uma mesma marca, né? Ela é uma marca para o principal produto ali que ela é conhecida,
você tem ali um willingness to pay bacana, então, pô, é um produto que vai agregar sabor aqui na minha comida, eu vou comprar e tudo mais, mas essa mesma marca, ela tá em categorias ali mais comoditizadas. Então, o cliente ali não vê tanto valor em comprar aquele outro produto, por mais que você tenha essa mesma marca premium ali, mas por diferença ali de centavos, né, de uma outra categoria que é mais comoditizada, com briga de preço, compra do seu concorrente, né? E aí, com isso, você não consegue desenvolver a categoria, você não consegue avançar a categoria mesmo com uma marca super reconhecida em outra categoria, né? Então, muito desses packs aqui que a gente falou ali, né, do foco e do porquê do pack, às vezes você colocar duas categorias juntas num pack promocional, né? Então, você pega o seu produto que é sempre muito bem vendido, você coloca lá com uma ou duas embalagens, dando promoção de um item que não é tão vendido num determinado canal, numa determinada região, que isso aí acaba direcionando a experimentação, por exemplo. Então, você está promocionando, o cliente não, ele vai comprar, ele vai consumir, e aí ele vai poder provar se aquele produto lá de fato vale ele pagar alguns centavos a mais ali ou não versus a concorrência. E aí, falando de fato de bens de consumo ali, que a diferença é de centavos mesmo, né? Então, por exemplo, sei lá, uma categoria de molho de tomate para fazer macarrão. Você vai ver a disputa ali do produto mais barato para o mais caro é R$1, né? Então, exatamente. E assim, às vezes parece pouco, né? Mas quando tem embalagens, por exemplo, R$2, R$3 para um produto de R$6,90, você está aumentando pô, 50%, né? Exato. Cara, você acha que esse assunto, né? Missão de compra e essas avaliações das embalagens e do preço, esse estudo nas organizações, assim, ele já é um estudo estabelecido, porque às vezes o que eu vejo a gente tem aqui uma pesquisa que foi feita global. Putz, mas isso se encaixa com o mercado brasileiro? Ou não? A gente tem, mas foi feita em 2010, né? E aí a gente ainda hoje acredita, né? Como é que é, cara? Acho que quando vai para o processo de inovação, né, o desenvolvimento do produto, normalmente é muito baseado em pesquisa, né? Aí você investe, né? Aí você tem investimento ali, mas assim, tem muito dado histórico. Então, marketing, às vezes o time de marketing vai lá e investe uma puta pesquisa ali do que o consumidor está querendo, só que na hora de fazer estudo financeiro econômico, vai olhar, né, a pesquisa que comprou lá em 2012, né? Então já está desatualizado, o mercado já mudou, mas são normalmente pesquisas caras, né? Então isso eu já vi acontecer. Mas acho que quando você está desenvolvendo o produto, é mais propenso acho que as indústrias, né, o que eu já vi, já conheci de mercado, a indústria pensa talvez ali, pô, por que eu vou lançar esse produto? Por que eu estou fazendo? O consumidor quer ou não quer isso aqui? Então tem muita pergunta, sim, de fato, e a explicação do reasons why, né, para lançar aquele produto, eu acho que é pensado assim. Mas aí acho que na hora da execução, né, eu sempre brinco que a execução janta estratégia no café da manhã. Exato. Né? Então, você não sabe se é uma estratégia ou um desespero, né? Então a hora que você não tem um lançamento, cara, né, com tanto sucesso igual você estava planejando ali, principalmente multinacionais, né, vem aquela pressão, o volume não está vindo, você não está fazendo market share, essa é a aposta do ano, então começa a vir aquela pressão que você vai colocando aí, vai passando de... Né, a gente vai falar um pouquinho disso também, né, mas dá aquela pulada na política comercial, investe mais, ou não para refletir ali, né, o porquê que eu estou lançando aquilo ali, porquê que eu tenho que desenvolver, como que eu desenvolvo, né, o meu parceiro ali, o meu distribuidor, o meu varejista, né, como que eu faço para resolver. Então acho que quando se cria o produto, acho que isso é pensado. Talvez não no formato de RGM, que o RGM acho que depois que está lançado ali, a gente vai achar oportunidades, white spaces, né, e tudo mais, mas é pensado no porquê, né, que aquele produto vai existir, mas na hora de executar, muitas vezes isso acaba falhando, né, e aí a gente tem que voltar e fazer todo esse estudo dentro de RGM para voltar a dar tração, né? Então, cara, isso eu já vi acontecer diversas vezes. Você vai falando, já vai vindo um monte de coisa na minha cabeça aqui, mas não a gente sai, mas é super isso, né? Tipo, é muito vivo, tá tudo meio misturado um pouco, né? A embalagem, a necessidade da promoção, o volume, e às vezes, enfim, é muito mais na emoção, no calor do que do estudo mesmo. Sim. Né? Porque a maior parte das inovações, assim, elas
é difícil você ter uma inovação que ela vem quebrando muitas barreiras, faz uma coisa muito nova e dá certo, né? Normalmente você tem uma evolução, obviamente, que vai dar certo, mas não é um grande pulo, né? Às vezes as indústrias até têm a ideia do que é o grande pulo, mas você tem que andar de acordo com o que o consumidor está esperando, né? Então... Mas aí é ver se a nossa ansiedade. É ansiedade. Que se não abaixa o preço, ele destrua essa curva, né? Exatamente. E voltando para a parte de price, né? Não é o PPA em si, mas o lançamento de um novo produto dentro de uma categoria é a sua chance de aumentar preço, né? Sem ter tanto a percepção assim, do consumidor, né? Sem perder esse... agregar valor, né? Essa é a ideia principal. Exatamente. Né? Então você consegue passar preço, né? Consegue fazer seu aumento de preço ali sem, de fato, não é prejudicar o consumidor, né? Mas sem afetar o seu preço de gôndola ali, porque é um produto novo, não é mais aquele antigo que você estava usando. Boa. Tá? Vamos ver se a gente vai encaixando todos os assuntos que a gente tem diante do tempo, né? Mas enfim, tem muita coisa legal. Vamos avançar aqui na ideia. Bom, aqui, cara, a gente traz um conceito, né, que você mencionou no início, né? O BPPC, né? Sim. Esse conceito, pelo que eu sei, ele nasceu na Coca-Cola, foi disseminado ao longo do tempo. Hoje muitas empresas já usam com o mesmo nome ou usam com uma sigla diferente, mas o método é ocasião, né? De pensar na ocasião de consumo, que é um pouco do que a gente estava falando, a missão de compra e tal. Pensar o papel da marca nesse contexto, né? Marca premium, marca mainstream, marca low, o que eu quero, qual é o meu papel ali nessa história, né? Da ocasião. A embalagem, tipo, qual embalagem que eu vou, né? E aí eu tenho um portfólio de embalagem dentro da mesma marca, né? Que preço que eu vou estabelecer? Olha quanta coisa eu tenho que estudar, né, cara? E o canal, né? Perfeito. E o canal, com toda a mudança que tem hoje, né? Essas mudanças de... Atacarejo, virando varejo. Exato. Aí online e tudo mais. Ou mesmo o cara tem 5 formatos. O que você vai vender pro CNPJ? Então, é tudo complicado, né? Mas o princípio é você ter uma lógica para isso, né? Essa metodologia, cara, na tua experiência, ele funciona? Você consegue organizar isso? Ou parte disso? Ou não? O que você vê? Cara, acho que pode ser um fator de virada de chave, sim, tá? Tive a oportunidade de implementar essa mesma metodologia, assim, em alguns países aqui da América Latina, né? E, cara, funciona muito bem. Então, você para de ter briga de preço em canal, você acha white spaces, assim, enormes no mercado que ninguém está ocupando só de se posicionar melhor com o produto, tá? Às vezes você não precisa fazer nada, você só muda o preço que você vai se posicionar, em qual canal você vai se posicionar, né? Então, tem muita grana aqui em como você desenha esse mapa, né? De, cara, qual produto eu vou vender a qual preço, para quem e onde, né? A hora que você olha para esse cenário, então talvez, sei lá, um exemplo que eu dei no começo ali, né, do um pote de vidro, que é mais premium. Então, o mesmo produto, a mesma marca, num pote de vidro, você consegue lançar, né, e você vai concorrer com um cara que às vezes vende um produto a R$10, que você está brigando ali 10, 9, 11 ali, todo dia ali brigando na gôndola. Você vai vender a 17, 18 reais, porque ele está entrando numa outra briga, e você ganha espaço para trabalhar a 9, né? No produto que seu concorrente está 10, porque aquele seu mesmo produto, numa embalagem superior, está te dando muito mais rentabilidade. Então, na sua rentabilidade média ali, seu mix, né? Você ganha espaço para poder brincar ali com preço, né? Então, quando você olha para a categoria, você tem muito espaço para trabalhar isso. Quando a gente vê o PPA... Desculpa, eu posso... Claro. Um ponto a mais? Não, nesse mesmo exemplo, cara, a gente conseguiu parar ter briga de preço entre canais. É isso, né? que eu ia falar. Porque esse produto era vendido no nosso famoso atacarejo e era muito vendido, né? Assim como era vendido... E o mesmo produto era vendido nos principais varejistas, né? Exato. Então, você muda o portfólio que você vai atender aquele varejista, né? Diferente do atacarejo. Então, você consegue, com isso aqui, parar aquelas brigas ali que a promoção passou no Domingão do Faustão lá, nem tem mais, né? Mas passa no domingo à tarde na TV, a promoção, Hulk, né? automaticamente toca o telefone do responsável por ADM.
pô, eu não consigo fazer esse preço com margem positiva no meu cliente, né? Então, putz, você está atacando o mix canal ali, né, para acabar com guerra de preço também. Então, o BPPC você consegue achar oportunidade, né, de trazer mais rentabilidade, conseguir vender mais, né, trazer mais valor, né, e consegue também diminuir problemas, né, talvez não resolva, mas diminui muito problema de guerra de preço entre canais, né? Cara, assim, Numa solução mais até simples. Duas fogueiras importantes que eu vou te jogar aí pra você ver, você já passou por isso, né? A primeira fogueira é a seguinte, né? Você tem um produto que é o hero da empresa, Sim. que é o SKU Power. Cada um chama de um jeito, né? Sim. O SKU Capitão. Âncora. Né? Então, é aquele cara que tem um SKU de uma família de 10, ele vende 40% do volume. Até mais, às vezes. Ou até mais. Só que aquele cara, ele tá em todos os canais. Tá no atacarejo, tá na farmácia, tá no supermercado, tá em tudo, né? Como é que você sai dessa, né? Porque o que você está dizendo é muito legal. Talvez a estratégia não seja essa guerra de preço acontece porque o meu ponto de referência é igual, né? Exato. Talvez rodando a metodologia da ocasião, da marca, eu consiga descobrir que para algum canal eu possa ter um produto com mais ou menos volume, né, gramatura, enfim, sei lá, unidades, né? E não ter essa comparação. Mas como está estabelecido, né? Você já viveu algum caso Cara, já. Acho que é um exemplo, não é nem do Brasil, é um exemplo lá que a gente viveu no México, tá? A gente tava apanhando de market share, assim, muito, e a gente não conseguia sair daquilo já há 1 ou 2 anos, né? E aí a gente começou... E tinha concentração. Tinha muita concentração, né? No nosso. Sei, aí a gente foi entender o mercado, né? Cara, sei lá, e o México, ele tem, acho que, 5 grandes varejistas, né? Que vendem como se fosse o nosso Carrefour aqui, né? Um varejo mais tradicional. Tem uns 5, né? Cara, nosso concorrente, ele tinha um portfólio diferente de tamanhos para cada um desses mercados. Então, às vezes a diferença era de 15 gramas, perfeito, 20 gramas, tudo mais. Cara, então assim, e ele tinha, sei lá, 70% de market share e a gente não conseguia entrar. Então ele tomava todo o espaço da gôndola, né? Você até comentou agora, a gôndola, ela não é elástica, então a gente ficava com um pedacinho de gôndola e o cara com um monte de produto lá. Ele tinha quase o portfólio dele com todos os tamanhos, né? E diferentes tamanhos entre lojas. Então, o consumidor lá provavelmente não ficava olhando muito o preço por quilo, né? Aí ele sabia que no mercado era um tamanho um pouquinho maior, outro um pouco menor, e o produto rodava ali naquela faixa de preço, né? Então, a visão do consumidor não varia tanto, né? Mas na hora que você faz o preço por quilo, sua rentabilidade por quilo, isso faz muita diferença, né? Então, o que acontecia? A gente ia brigar com os caras, a gente estava sempre disposicionado, porque eles sanduichavam a gente, né? A gente sempre... E aí, onde a gente estava, né? Dependendo do produto que a gente estava, né? Eles organizavam esse negócio. Então, a gente teve que remodelar um pouco o nosso portfólio, tá? Entender qual desses mercados... A gente não tinha, né, essa volumetria toda para ter um portfólio para cada varejo, né? Mas a gente conseguiu definir quais eram os papéis de cada um desses produtos que a gente ia ter e aonde que ia brigar, né? Perfeito. Então, tinha, por exemplo, um dos varejistas, eram com produtos um pouco maiores, né? As embalagens um pouco maiores. Então, a gente desenvolveu um pack maior que o deles, com um preço mais atrativo, né? Para começar a ganhar o market share ali onde a gente estava. Resolveu bastante, tá? Resolveu bastante esse problema aí de guerra de preço entre canais. Porque o nosso concorrente não tinha esse problema, né? Porque o consumidor não tinha essa percepção. E mesmo o varejista, ele não parava para fazer essa conta e discutir com a indústria, né? Porque ele tinha um portfólio exclusivo dele, né? E com a gente tinha esse problema. Então, além da distração que é ficar discutindo com o varejista a sua estratégia de preço, né? Que não está dando certo, e aí você acaba perdendo a confiança dele também, a gente não estava conseguindo ganhar vendas. Você sabe que a gente viveu um caso também de um medicamento, e que é um medicamento que você precisa utilizar para resolver o seu problema rápido. E aí você tem um paciente que usa isso de forma mais recorrente, ele usa todo mês, todas as semanas, e tem alguém que não, teve um problema pontual e precisa resolver rápido, né?
É claro que o volume de consumo de um para o outro muda. Sim. E você tem embalagens com muitos produtos e embalagem com 2 produtos. Dois comprimidos. E aí, quando você coloca num ambiente de farmácia, por exemplo, todo o seu portfólio, cara, o preço por comprimido com certeza ele é muito superior ao você comprar o pote, mas quem precisa resolver o problema pontual não vai comprar aquela embalagem. Perfeito. Mas o problema que a gente viu e a gente ajudou é que o usuário, o heavy user, né, que usa muito, ele comprava muito online. E no online o preço era inferior, né, tinha mais desconto. Só que as farmácias estavam questionando muito porque ela não conseguia acompanhar aquele preço. E, cara, a discussão será que precisa ter essa embalagem na farmácia? Será que... Ou diminuir o days on hand. Ou na missão de compra é mostrar, será que quando ele vem comprar para você, ele tá querendo o preço que tem no online? É você, varejista, que está acreditando que isso acontece. Mas ele tem uma predisposição a pagar mais caro e você ganhar mais margem, sim, e ele vai continuar comprando pouco, porque aqui não é o local que ele compra com recorrência, né? Sim. Mas é isso, né? Tipo, é você tentar... Para quem só tem martelo, todo problema é prego, né? Você tentar resolver com o preço e consertar tudo, né? Sim. Acho que farmácias, nessas grandes redes, né? Se você quer, por exemplo, remédio para dor de cabeça, tá ali na gôndola, facinho, a cartelinha pequena, né? Mas se você quer comprar caixinha com 20, 30, 25 comprimidos, você tem que pedir. Não tá mais ali disposto, porque provavelmente o estoque da loja já é mais reduzido, não tá no checkout, né? Então, é a forma que a loja física ali tem de pôr uma margem muito maior, né? Exato. E ganhar também, não só no volume. Vamos avançar. Essa metodologia ela é bem legal. Isso aqui dá para passar o dia. Dá para passar dias, né? E eu acho que o legal, né? A gente fez aqui um apanhado do que benefícios, né? E resultados que ela pode trazer. Tem um que é importante, que é você já falou, é o benchmark com o concorrente. Você mostrou um case de sucesso. Puta, eu olhei o concorrente ali e vi que eu estava desalinhado, que eu poderia ter uma melhoria, né? Mas aqui, às vezes a dose é o contrário, né? Quando você olha muito para um concorrente também, você quer segui-lo, você entende que aquilo é o certo, e não necessariamente, né? Às vezes você tem, né? Isso é uma parte muito importante da estratégia de pricing do PPA, né? É identificar, você é líder de mercado, ou sua marca, mesmo não sendo líder de mercado, ela dá o drive da categoria, né? Exato. Ou não, né? Porque aí você define, tem você é um follower cruzada com ele, ou não tem, né? Perfeito. E aí você consegue identificar, cara, eu vou puxar preço, por exemplo, ou vou esperar e vou só reagir, né? Eu preciso direcionar a categoria com inovação, ou posso também só seguir, então, né? É aí que eu vejo, cara, que essa metodologia de PPA, ela vem como por isso que eu falo no degrau superior, porque se você não tiver ela, você vai tentar resolver com os mesmos produtos, nos mesmos lugares, dá desconto. E ela questiona, não sei se é isso o problema. Sim. Né? Talvez, aliás, assim, cara, na minha experiência, não sei a sua, né, tipo, se você concorda, mas o preço ele sempre paga o pato e na maioria das vezes não é ele o culpado, né? Tipo, normalmente. Sempre, o que eu... E assim, seguindo aqui de benefícios, é esclarecer sobre o papel das embalagens, já falamos sobre isso, acabou de dar o exemplo aí do México bem legal, né? Ocasião de consumo também, né? Entender... e apertar um pouco o marketing aqui, ou a área de categoria, né, se a gente domina a ocasião de consumo, identificar as oportunidades de white space, e eu vou voltar nesse tema, e portfólio otimizado, né, que é você ter o portfólio mais enxuto, vamos falar sobre isso também. Mas falando aqui sobre o white space, o que é esse conceito de white space aqui para a gente dividir com a galera, né? White space é quando você tem na equação de preço e volume de um mercado um espaço em branco que dá para ser preenchido, né? Tem uma lacuna. A gente acha que não tem, né? A gente acha que não, né? Porque tá todo mundo viciado ali em seguir as embalagens, os preços, e a gente acha. Faco, o que às vezes é melhor, cara? É você pegar o preço do produto de, sei lá, vamos pegar aqui quantas gramas, 250 gramas, né? E dar um desconto para ele ocupar esse white space, né? Tipo, então eu vou pegar, eu vendo ele por 100, tem um espacinho aqui, ninguém tá entrando, tem um volume alto, eu vou dar um desconto de 20% ou 30%, eu vou baixar o preço dele. Ou lançar uma embalagem, cara, menor, né? E aí, cara, acho que você pode brincar até com marcas, não precisa ser só embalagem. Sem dúvida, então, sem dúvida. Outro exemplo, de novo, do México, sim, acho que a gente fez um trabalho legal
no México ali, como estrutura da BU lá, na categoria. Ali, E, cara, a gente fez uma análise, assim, que, assim, tô falando que ela é até simples, mas o difícil é conseguir ter um insight e conseguir chegar lá, não são meses de trabalho até conseguir ter um insight, mas, cara, a gente tinha uma categoria onde a gente era premium, né, só tinha uma marca, e eu era uma marca premium, né, e eu não conseguia ganhar market share, apesar de aumentava o volume, mas não, né, só aumentava com o mercado, não ganhava market share, e a rentabilidade caía, né, ano após ano. Então, a gente começou a estudar ali, entender o que tinha na categoria, e o que a gente viu, cara, que o mercado era 90% mainstream ou valor, né? Então, acho que ele era, sei lá, 50% valor, 40% mainstream, né? E tinha 10% do premium. Uhum. Só que o premium era só a gente. Então, eu tinha 100% do market share da categoria premium. Né? Você segmentava, né? Eu segmentava. E, cara, quem compra aquele produto não tem muita elasticidade de preço, então ficava ali, eu conseguia entregar um maior volume de vendas, conseguia aumentar preço, mas eu não conseguia rentabilizar. Mas eu não conseguia rentabilizar se eu não desse promoção, né? Então, cara, tinha uma marca dormente lá, né? E a gente viu, tá, pega essa marca aqui, como que eu desenvolvo um produto com mais ou menos essa margem de contribuição aqui, né? Com essa marca, que já era uma marca no passado conhecida lá no México, né? E eu lanço aqui para brigar com o mainstream. Porque o que estava acontecendo? Para eu conseguir vender, eu chegava no... Quando eu promocionava, eu chegava no preço regular do mainstream. Então, além de eu baixava desconto na veia. Na veia, né? Então, além de eu estar penalizando minha margem, né? Eu não conseguia alavancar o volume necessário, tá? E eu também não conseguia... Eu não conseguia o volume necessário e eu também estava denegrindo a marca, né? Então toda a campanha de marketing, mudando o papel ali, né? Super premium, e você tá brigando com um cara ali que às vezes é até de uma categoria de mais valor, né? Só porque eu quero mais volume, e tem que pagar break-even de fábrica, né? Então você precisa de volume. Então, cara, a solução foi essa. Tipo, cara, tem essa marca aqui, cara, como que eu desenvolvo um produto, né? Que o consumidor também deseja, com essa marca. Cara, era um espaço em branco assim gigantesco, a gente roubou mais de 20, né? Roubamos, falava forte. A gente conquistou absorveu ali mais de 5 pontos de market share em um ano. Então, né? Então cara, é hoje fantástico. Tá maior, né? É uma discussão que a gente não pode perder pelo cansaço, né? Então tem um espaço em branco, tem um volume interessante. Tem muitas alternativas nessa caixa de ferramentas. Por isso que eu acho que a RGM aí num grau maior já precisa aqui de um faixa marrom, né? Para olhar e falar, olha, é o seguinte, nós temos a opção de pegar e fazer uma promoção para testar, nós temos a opção de lançar uma embalagem com uma gramatura menor e ocupar esse espaço, nós temos a opção de pegar uma outra marca e entrar ali, lançar um produto, nós temos a opção... Tem algumas opções, né? Mas se você não discutir isso e perder pelo cansaço, a tendência é dar tanto desconto que uma hora a tua marca não é mais premium. Ela vira... Você acha que é. É isso que estava acontecendo. Mas ela vira mainstream. Ela só era cara, ela não era mais premium. Aí ela não agrada a turma do mainstream porque ela é cara, e ela desagrada quem queria pagar porque ela virou barato. Daqui a pouco entra um outro super premium ali e você perde... Então, né? Lá a gente fez 2 lançamentos juntos, tá? Um pack menor, que era para experimentação e forçar ali a entrada, né? E esse lançamento dessa nova marca. A gente conseguiu entrar junto no... E aí, cara, a gente fez um calendário promocional super bacana, consolidando tudo isso, né? Pra entrar. Foi um sucesso muito bacana. Sensacional. Então aqui tem muita coisa legal. Vamos avançar um pouquinho, cara. E assim... então, fazendo uma fervura do que a gente falou, né? Se fosse um passo 1, 2, 3 aqui, a gente está falando de definir papel distinto para as embalagens, que é o que a gente estava dizendo, né? Tipo, ok, a marca está aqui, o mercado está aqui, o canal está aqui, mas qual é o papel de cada embalagem? Para não ter esse hero que entra em tudo e às vezes tem que ter, mas se puder equilibrar, melhor, né? Capturar necessidades únicas de consumidor, que é a história do comprimido que eu estava dizendo, né? O que cada um precisa, né? Eu estava até comentando com você aqui, antes da gente começar, tem uma marca que está chegando no Brasil, por exemplo, de perfume, né? E ela lançou
aqui. Então ela tem uma embalagem lá, eu não me lembro assim, exatamente, mas você tem uma embalagem de 300 ml, você tem uma embalagem de 150 ml, você tem uma embalagem de 50 ml e você tem uma embalagem de bolsinho ali para levar. Claro, quando você vai pegando as maiores, por ml, perfume usa muito isso. Compensa você levar outro. Mas você quer experimentar outro, você quer ter 2 ou 3 e tal, você não vai, né, por mais economia que tenha, muita gente, a não ser que seja muito fã daquilo, vai levar. E aí você pode, se você não tiver uma opção de embalagens menores, você criar um bloqueio para recrutar, né? Então eles lançaram uma estratégia interessante, que aquelas amostras grátis que às vezes são dadas, eles vendem ali, vendem barato, sei lá, barato no bom sentido, né? Mas, sei lá, R$50, que não vai te ofender muito na carteira, mas você tem a opção de usar, e se você gostar, você vai subindo, né? Sim. E às vezes não, a embalagem, ela pode ser um bloqueio. E aí quando não vende, você passa lá descontos de 30%, 40%, e aí começa, porque você acha que é esse o ponto, mas não é. É uma embalagem que está um blank space ali, né? Um white space ali, né? Exato. O seu concorrente às vezes está ocupando e não deixa você entrar. Né? Exatamente. E aí diferenciar por canal e cliente para saber se essas embalagens elas vão para todos os locais, como você falou. Né? Então vamos lá. Aqui avançando mais um pouquinho, cara, dessa história, o desafio, né? E aqui a gente vê que, pelo menos na consultoria, né, a gente tem alguns sintomas, e aí queria ver se você já passou por algum sintoma desses, né? Quando que você percebe que tem problema no PPA, né? A gente brinca assim que é que nem, por exemplo, um professor de inglês, né? Sei lá, ele vai falar com você, ele fala, ou um professor de música, né? Ele fala assim, não, porque eu estudei no céu hoje, não, tudo bem, faz o seguinte, toca um pouco para eu ver, né? Aí ele, assim, com 30 segundos ele já fala, olha, é o seguinte, vamos ter que estudar bastante, ou não, você está num grau, né? Porque ele tem essa percepção com alguns sintomas do que ele está vendo. É claro, depois fazer um monte de teste, vai fazer teste ali de proficiência e tudo para ter degrees e tudo mais. Mas só de olhar, o cara, então, traduzindo isso para cá, para o PPA, o que a gente vê? Primeiro, quando você vê uma categoria com muito SKU. Sim. E aí, você tem ali 60% 3 SKUs e você tem lá 30. Né? Então, inchaço. Outro sinal clássico é a canibalização. Quando você faz uma análise, você vê que um está brigando com o outro. Né? Você tem o que a gente brinca que é o fogo amigo, né? Que não é o concorrente, é você se matando e corroendo a tua própria... E tem fogo amigo que a gente já viu até de marcas da mesma empresa. Ah, sim. Né? Entre elas, e não se conversam, né? Fica no mesmo andar às vezes e não está ali. E também a gente vê, isso aí é uma análise já é um pouco mais baseada em dados, que é desalinhamento de preço e valor. Né? Então você vê ali que não está claro, no ponto ótimo não chegou, né? E você está fazendo promoções que estão corroendo a tua margem e buscando volume, né? E tudo mais. Então são sintomas que a gente vê, né? Nas tuas andanças, né? Você já viu algum desses aí muito evidente, cara? Já sim. Cara, às vezes o seu próprio hero tá queimando o resto do portfólio, né? Normalmente. Então, você vê categoria, você tem um produto regular, né? No sabor regular, por exemplo, de alimentos. E você tem, sei lá, mais uns 7, 10 saborizados, vamos dizer assim, né? Então, cada um você coloca uma coisa. Um você coloca, sei lá, azeitona, outro você coloca pistache, enfim. Você vai inventando ali o seu portfólio e vai entendendo o que roda, o que não roda. E aí, com o tempo, você vai ver, cara. Você vende seu hero e mais 2, 3, o resto ali, né? Vai virando o famoso espuma, cauda longa, vai virando problema, né? Então, cara, você vai roda em multinacionais, todo ano tem alguém com um projeto lá na meta que é de delisting. Delisting, né? Qual que é o projeto de delisting aí do ano? Exatamente, para fazer o write-off ou não ter tanto write-off, né? Então, cara, muitas vezes você monta seu hero ali com uma estrutura de preço, onde, cara, ele é o seu âncora, né? Então, você vai precificar ele a 100, e aí depende da categoria, né? Se o saborizado é mais bem visto, menos bem visto, né? Ou você quer entrar com ele, você vende, sei lá, com índice de 90%, 80% do seu hero, ou acima, né? 110%, 120% dele. Só que o que normalmente você faz na hora que você vai promocionar? Você vai promocionar normalmente com verba, né? E o varejo vai lá e coloca toda a grana no seu hero.
Então, o index, que às vezes era para ser 110, virou 140. Sim. Porque você está promocionando toda hora o seu hero, e esses caras estão ficando encalhados. E às vezes não é porque o consumidor não gosta daquele produto aqui. Pô, entre levar esse meu tradicional e esse aqui que tem, sei lá, uma coisinha a mais, não vale a pena, né? E aí você não consegue nem desenvolver o resto do seu portfólio. Então isso tem que ser uma atenção aí especial, principalmente nessas categorias que tem uma cauda longa muito maior, para entender o papel daquele daquele produto dentro daquela categoria. Perfeito. Né? É isso aí. Olha só, muita coisa, né, cara? Sim. Vamos lá. Agora, eu queria ir para uma próxima fase agora aqui, que é algumas avaliações mais técnicas, né, que a gente faz para avaliar. Por exemplo, aqui a gente usa muito mapa de preços, né, que a gente então tem ali a curva de preço e volume, e a gente vai estudar se existe sensibilidade, elasticidade de preço, né, próprio, cruzado ou não, né? Você tem um produto mais inelástico, você tem espaço ainda para buscar teu posicionamento, né? Então, esse é um caminho que a gente olha, e você precisa olhar o portfólio inteiro, né, para entender não só um produto e se tem, né, essa ocupação. A matriz de desempenho, né, que isso aqui o famoso paretão, né? Tipo, olha, tem vamos supor, você tem um portfólio com 30 SKUs de uma categoria. Você tem do lado um outro com 40 e com 50. Quanto por cento que é a representatividade dos top SKUs? Aí você vai vendo aquelas gorduras, né? E também o teste de redundância, que é olhar essa escada de preço e embalagem e ver se não tem SKU que não faz função nenhuma. E muitas vezes você encontra, né? Sim. Então, você tem um produto lá, você tem um com 4, um com 8, um com 12, um com 20. Você tem mas o com 8 ali não tem papel. Não, porque o cara que está buscando uma solução rápida, ele vai comprar o de 4, e o cara que está fazendo um tratamento, ele vai buscar o de 12 e o de 8. Então, são algumas análises aí científicas mesmo que a gente faz para estudar isso aqui. Né? Então, só para contribuir aí um pouco do lado mais técnico, né, que a gente pode utilizar para ver isso, né? E às vezes não vencer pelo cansaço, né, e pela intuição e fazer, né? Até agregando uma outra coisa que me veio à cabeça aqui com você falando agora, a gente tem aquele famoso price piano, né? Então, você coloca em barras ali o volume dos SKUs por tamanho, né? Concorrentes com você, tudo ali, né? E você vai colocando também depois bolinha, triângulozinho ali no seu preço por quilo e preço por unidade, para você entender ali o que está acontecendo no mercado. Ali normalmente você acha alguma desconexão ou você pode ser ajustado, né? Piano meio desafinado. Exato. Boa. Legal. Então vamos avançar aqui para a parte mais final aqui do nossa conversa, cara, que está muito boa, né? Mas que então, fazendo um resumo, né? A gente tem aqui a estratégia de PPA passando pela missão de compra, entendendo essa polarização de portfólio também e equilibrar esses trade-offs estratégicos de canal, de preço, de embalagem e tudo mais. Não é fácil, né? Mas é uma discussão importante a ser feita e multifuncional, né? Aí, cara, indo para a parte final aqui, vamos avançar aqui um pouco. Eu entendo assim, né? Para fazer tudo aquilo que a gente falou, eu tinha um chefe meu que falava assim, né? Construir esse castelinho é que nem fazer uma torre de dominó. Demora pra caramba, tem que discutir. Para derrubar, basta você puxar o de baixo, né? Então aqui, o que a gente vê normalmente, né? É que às vezes se discute muito, tem muita reunião para chegar nessas conclusões. Mas aí, cara, você tem uma política comercial, por exemplo, que você tem espaço para um vendedor ou um gerente ter uma execução totalmente desalinhada, ele destrói aquilo, né? Vou dar um exemplo, né, que a gente já viu e muitas vezes, né? É que você pega o produto, vamos pegar um produto, né? Por exemplo, um produto que tenha sabor, né? Então você tem lá o sabor regular, aí você tem o sabor como você falou aqui, com sabor com morango, sabor banana, sabor isso, sabor aquilo. Vai ter o principal e vai ter os demais. Quando você olha a teoria, todo mundo tem o mesmo preço. O índice é 100 para todo mundo. Quando você faz essa fotografia da gôndola, um tá 100, outro tá 80, outro tá 70, outro tá 120, tá por quê? Porque a equipe tem poder de dar desconto num só, não promociona tudo junto. Então a execução,
A política, ela pode destruir aquilo. E o seu 100, ele já não é mais R$ 100. O 100, ele passa a ser... Então, né, cara, concorda que tá meio amarrado ao começo da história, né, cara? Não, com certeza. E, cara, assim, todas as empresas que eu passei, todas tinham um espaço em política comercial. E mesmo depois de, cara, projeto, você monta lá, faz a política comercial, e aí, cara, você sempre tem aquela discussão, não, mas se eu não tiver, né, o time de campo, se eu não tiver uma verba aqui para destravar a negociação, eu não consigo fazer nada. Sim. Cara, e aí começa a abrir espaço, aí o mês tá apertado, vai mais dinheiro ali porque precisa fazer o volume, isso vai acontecer, né? Não tem jeito, vai acontecer, né? Mas tem que ter uma política ali bem estruturada de, cara, quanto dessa grana toda eu posso fazer isso? Exatamente. Né? E amarrar muito com calendário promocional, assim. Limites. Então, limites, eu só vou pagar isso aqui com alguma contrapartida desse calendário efetivo ali na loja, com alguma comprovação. É difícil, tá? Isso eu sei que não é fácil. Mas, às vezes a gente passa lá projeto de 6 meses, 1 ano para definir, fazer toda essa arquitetura. E, cara, na execução a gente continua soltando dinheiro pro varejista ou pro meu distribuidor ali, sem muito critério, né? E muitas vezes porque eu não consigo controlar por sistema, muitas vezes porque, por mais que eu faça a negociação com o varejista, ele faz o que ele quer, né? Na promoção, muitas vezes porque o time de campo tá lá, precisa bater a meta daquele mês, daquele dia, é normal, isso vai acabar acontecendo. Você desmonta toda a estratégia. E para voltar, cara, de novo, mais um projeto de 6 meses, 1 ano, para voltar. A gente até elenquei aqui algumas coisas que me veio à cabeça, né? Tipo, primeiro é a possível destruição de marca. É você estabelecer uma estratégia exaustiva e tudo, discutir com muita gente, né? Com o marketing, com categoria, com trade, com RDM. E depois, se tiver essa certa liberdade sem responsabilidade, você pegar o preço lá que você falou do super premium, que deveria ser 100, e com desconto você chega a 70. Para fazer volume. Se isso não for proposital, você destruiu o valor da marca. Isso vai para baixo. Pô, né? Muito. E aí o valor da marca é o valor da empresa no final do dia ali, né? Outra coisa que aqui é a canibalização acelerada. Então, o que eu estava dizendo, por exemplo, todos deveriam ser 100. Não é o problema do pistache que vende menos. É que se você só promociona o regular, você tem na tua cabeça. Só o regular você vende. fala, só o regular vende. Mas é lógico, né, cara? Se você vai comprar, o regular é R$70 e o outro tá 110, não é porque você não vai nem experimentar o pistache, né? Porque você fez isso. Né? Essa parte de controle, governança, não adianta implementar toda essa política de PPA ou política comercial se não tiver processo, sistema, governança. Acho que naquele seu primeiro slide, falando um pouquinho da metodologia da Docus, está tudo lá também. Exatamente. Né? Então, acho que você não implementa sem treinamento para as equipes que vão estar lá, né? Porque essa estratégia ninguém monta sozinho, você vai montar em conjunto com todas as áreas, finanças, marketing, RGM, vendas, trade, todo mundo monta isso. Né? Então, tem que definir quais são os processos e as regras que a gente vai executar depois no dia a dia e ser persistente em seguir. E um ponto que você falou, você não queria pegar o gancho, é que é a perda de confiança do varejo. Porque o próprio varejo, uma hora fala assim, aí você vem aquele slide bonito, leva muita gente para apresentar, o cara já olha, isso aí no dia a dia, o jeitão vai ser outro, né? Então, não, você tem que ganhar confiança, né? Assim, e os nossos clientes, né? Os clientes, eles percebem quando a gente não está controlado. Então, ele sabe que se algum vendedor vai lá e vai precisar fazer um volume maior esse mês, cara, ele sabe que a verba vai vir solta. Então, não é só perda de confiança ali que abala muito, mas também você começa a perder força de negociação. Tem um termo muito técnico que explica isso, né? Que toda vaca sabe onde a cerca frouxa, né? Sim, exatamente. Então, vai percebendo essa fragilidade, né, cara? Aí, né, tipo... Perfeito. Beleza, Facô. Cara, muito legal. Eu acho que aqui, avançando aqui, nós temos, então, um resumo que essa estratégia ela tem que estar harmonizada com finanças e vendas. Se a gente for polarizar finanças na empresa, vai querer sempre a melhor margem, né, para proteção do P&L ou DRE, e vendas vai querer sempre o volume, né? Então, como que eu faço tudo isso ser um equilíbrio? Não é fácil, né? E a empresa é um grande
pulmão nervoso, né? Mas ela precisa ter um racional, né? Uma lógica e você precisa fazer. Sim, assim, a gente tá dando exemplo e tudo mais, cara, assim, fala aqui em 2 segundos, mas, cara, são meses de trabalho, anos, né? anos, Exatamente. é super complexo, né? Então, cara, convencimento das pessoas que aquilo é o certo a fazer, né? Então, é super complexo, não é algo fácil, né? Que pode, enfim, envolver apoio até consultorias, pode envolver apoio de mentoria, pode envolver contratação de profissionais experientes, né? Sim. E é difícil fazer, não é fácil, né? Mas traz muito benefício. Facô, cara, queria, antes de fechar aqui, mais uma vez agradecer esse papo que sempre positivo, sempre legal. E pode, né? Parece que é muito tempo que a gente está falando, mas daria para falar muito mais, né? A gente está tentando ainda correr aqui. Mas eu queria fechar dizendo o seguinte: o que você poderia trazer para uma área? Porque a gente está falando com muita gente, né? Eu tô lá, putz, tô na minha empresa, tô na área de RDM, de categoria e tal. Queria fazer isso aí, esse PPA, queria entender, né? Claro, um caminho é buscar esse conhecimento, mas para implementar isso, o que você poderia fazer? O que é o primeiro passo, o segundo passo aí, cara, para quem não tem? Tá. Cara, acho que a primeira coisa é saber que você não vai conseguir construir sozinho, né? Então, sei lá, finanças vai ter uma visão do business, marketing outra, vendas muito mais perto ali do dia a dia, Do nervosismo, vai trazer uma visão, trade muito mais ali com o cliente, com execução de loja, né? Então você não consegue montar isso sozinho, né? Você precisa organizar isso, né? Então acho que esse é o primeiro ponto, conseguir captar, fazer uma agenda, né? Fazer uma agenda e ter os seus sponsors ali disso aqui, tá? Então acho que esse é o primeiro ponto. E não é fácil, né? Acho que depois, assim, indo para uma coisa um pouco mais prática, cara, coloca um slide. Um slide. Você coloca quais são o seu portfólio. É um slide matador, né? É um slide, cara. Você vai colocar qual é o seu portfólio, né? Que você tem ali. E você vai fazendo os porquês. Por que eu tenho esse portfólio? Tá? Por que eu tenho esse preço? Porque todos esses dados, porquês, né? todos os dados você já tem ali. Talvez a gente precisa parar para pensar o porquê que eu tenho aquilo ali e qual problema eu estou querendo resolver. Né? Então, cara, você tem que conseguir explicar a estratégia do seu portfólio em um slide. Né? Um slide para resolver isso. E é menos com dado, porque o meu price index desse aqui é maior que o do meu concorrente. Não. Cara, é conceitual o porquê que você tem aquela categoria, onde que você quer chegar, que problema ou que acesso daquela categoria você vai ter, qual faixa de preço você vai se posicionar, qual tipo de embalagem que você vai conseguir entrar e o porquê delas, né? Então, tem que conseguir em um slide você explicar a categoria. E depois você vai desenvolver. Aí você faz 100 slides ali para explicar cada um deles. O que você está dizendo provoquem mais do que tragam respostas. Exato. Né? Faz mais pergunta, né, cara? Porque assim, você conseguindo explicar em um slide o que você quer fazer, cara, depois você faz 100 explicando como você vai fazer, né? E, cara, normalmente são projetos de mais de ano, né? Então, achei um white space aqui que eu preciso desenvolver um produto. Você não vai desenvolver um produto em 1 mês, 2 meses, né? Normalmente a gente leva um tempo, aí você tem que cadastrar isso para vender, né? Então demora um pouquinho. Perfeito, cara. Se eu pudesse também agregar no que você está falando, né, e complementar, eu traria também assim, tudo isso que você falou, e às vezes o pessoal pensa num projeto muito grande, desanima, né? Talvez assim, vamos fazer um piloto, vamos pegar um produto, vamos testar esse conceito de cabo a rabo numa região ou num cliente, né? E vamos apresentar esse case. Porque aí você fecha, com certeza. Né? Tem um racional aqui, né? Vamos ver ele na prática, né? Que daí também agregaria, né? É isso aí. Acho que todas as vezes que a gente implementou isso, foi fazendo alguns pequenos testes onde eu tenho leitura de mercado e faz teste AB mesmo, para entender onde estatisticamente isso faz efeito ou não, né? Boa. Com certeza. Legal. Eu acho que então aqui, vamos avançar. Temos aqui o nosso fechamento aqui, né? Então, cara, mais uma vez agradecendo essa conversa, muito positiva. Eu sei que nossa rotina aí é complexa, então ter esse tempo para falar disso, mas é legal ao mesmo tempo, muito né? Legal. E agradecer também quem está acompanhando esse conteúdo, dizer que aqui na DOC a gente tem muitos outros também relacionados a esses conceitos de RGM, de preço, enfim,
arquitetura de mix e preço canal, política comercial e gestão de promoções, e que de alguma forma todos eles são interligados, né? Não tem uma coisa muito isolada da outra. Então quem tiver curiosidade, quiser procurar a gente, conversar, entender um pouco mais, também sempre à disposição. E é isso aí, cara. Bacana. Obrigado. Valeu. Continue contando comigo aí. Está sempre junto, tá bom? Valeu. Obrigado, Facô. Valeu, cara. Valeu.